E eu queria trazer, então, é, a primeira coisa, eu acho que de todo mundo, que é assim que, tipo, ou que tá planejando, ou que já sabe que estão grávidos, é a questão do quarto. Uhum. Sim. Posso falar? Segue o baile? É, o quarto, ele já é planejado desde a gestação, né? Então, quando a mulher tá grávida, já vai planejando e compra o berço e faz o enxoval e tudo mais. Então, já é algo que já é construído durante a gestação. Só que tem muitas coisas que a gente não acaba não levando em consideração quando a gente tá planejando, né? A gente também viveu isso, né? A gente montou o quarto da Eva, inclusive, quando eu tava grávida. Então, a gente não leva em consideração, quando a gente faz isso, a personalidade da criança. Né? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com o planejamento, claro, em cima do que vocês vivem, porque cada contexto familiar é um, cada realidade familiar é um e cada criança é uma, né? Então, tem crianças que a gente conhece que dormem no berço até hoje, tem 2 anos, quase 3 anos, e estão no berço. E muito fiche. Mas aqui, pra gente, o berço já não rolou, né? A gente comprou o berço, inclusive, e tal. A Eva dormia naquele bercinho do lado da cama, o Next to Me, que é o pequenininho. Ela dormiu lá até 5 meses, mas ela começou a levantar e tudo mais, então a gente decidiu é, começar a trazer ela pro quarto dela, só que ela não ficava no berço de jeito nenhum. Então, assim, não ficava, não ficava, não ficava. E a gente falou, tá, então para colocar ela para dormir, eu acho que a gente vai precisar comprar uma cama, efetivamente, né? E foi aí onde a gente começou a estudar um pouco, né? Eu já tinha ouvido algumas mães falarem sobre cama Montessori, quarto Montessori, e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, me inteirar sobre isso, e percebi que era um modelo de quarto, digamos assim, que funcionaria para nossa necessidade. Foi o que a gente fez na altura, né? Nós compramos a cama Montessori, que é aquela no chão, e pra gente deu super jeito, porque como a Eva não dormia de jeito nenhum no berço, mesmo no colo, e a gente ia colocar no berço, não rolava, a gente falou, então na hora de colocar ela pra dormir, a gente vai junto com ela, e aí ela deita, a gente deita do lado, e foi assim que funcionou pra gente. Então, vai de cada criança também, né? Às vezes a gente tá falando aqui de um quarto Montessori, que promove autonomia, que promove liberdade, que aumenta a autoconfiança da criança, mas em contrapartida também a gente tem que entender como que é a criança, né, no modo geral. Exatamente. Não adianta muito. Imagina que se a gente prepara isso aqui tudo e depois a Eva não. Beleza, deita ali e não dorme. Então não Sim. ia adiantar de nada esse preparativo. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito na nossa vivência, e eu deixo essa dica, e todo mundo que vem falar comigo eu deixo. Se você tem o dinheiro para comprar tudo de uma vez, beleza, deixa ele guardado, bota em Bitcoin. Tô brincando, não entendo de economia, não dou dica de finanças. É, deixa o seu dinheiro guardado e vai comprando as coisas devagar. Exato. Não tenha receio de comprar coisas de segunda mão. Muitas coisas que a Sim. gente compra para Eva são coisas de segunda mão, porque muitas coisas você compra e você, dado momento, você já não tem mais uso daquilo. Então, no Uh-uh. desenvolvimento da criança, ainda mais nesse começo, é muito normal você ter. A gente, por exemplo, a gente teve que trocar o tipo de colchão da cama dela. Tipo Uhum. assim, ela dorme numa cama no chão. Mas a gente já tem um colchão novo, então o O colchão teve berço que ser. dela já era segunda O mão, né? berço dela a gente comprou e nem usou, então já revendeu de novo. Então, assim, uma dica que eu posso dar nesse sentido que eu sempre dou para todo mundo na montagem do quarto não compre tudo de uma vez, vá comprando conforme você vai dando uso às Uhum. coisas. Acho que o principal ali numa chegada do bebê que você precisa não precisa nem do berço nem da cama, porque Uhum. primeiro ele vai dormir no quarto Seis dos primeiros pais, né? meses. Nos seis Uhum. primeiros meses no quarto dos pais. Um trocador é o que você precisa, Sim. porque você vai ter que trocar a criança muitas e muitas vezes, não tem como fugir disso. E o resto, assim, não tem muito o que fazer, né? Sim, é no sentido de autonomia para a criança, né? E promover também essa questão do adaptação do quarto, até os 6 meses a criança vai ficar no seu quarto, né? Visto que é toda uma orientação médica também, por questão de risco de engasgo, de morte súbita, papapá. Então, vai ficar no quarto. O que você pode fazer, adaptar o quarto da criança, é um tapetinho dobrável, né? Fazer colocar aquele tapetinho almofadado para fazer os exercícios tummy time, né? Levantar o pescocinho. Esse tipo de ambiente, claro, né? Assim,
A criança não pega as coisas, não tem essa autonomia. A gente começou a perceber isso na Eva quando ela estava com mais ou menos 1 ano. É porque também tem as fases da criança Sim, que é sim. importante dizer. Porque primeiro a criança não sai do lugar, depois ela começa a rolar, depois ela Uhum, começa a engatinhar, depois ela começa uhum. a se pendurar nas coisas, depois ela começa a andar. Então, para cada fase vai ter uma necessidade Isso. diferente, né? Um estímulo diferente para essa Sim. autonomia. Sim, exato. Então, assim, hoje a gente está percebendo que efetivamente o quarto dela está montado para essa fase de autonomia, liberdade e segurança também dela, agora, com quase 2 anos e meio. Porque a gente pegou o guarda-roupa, por exemplo, o guarda-roupa a gente sempre, desde quando ela começou a se vestir, com 11 meses, 1 ano, ela começou a fazer teste, né, de botar roupa. Tirava a roupa, colocava a roupa, tirava a roupa, colocava a roupa. Então é bom sempre ter um espelho, porque a criança se enxerga, ela se olha, ela põe a roupa, então ali ela tem essa coisa do eu, né? Ela olha o corpo dela. Então o espelho é bem legal. O guarda-roupa que tá no quarto dela, a gente adaptou prateleiras baixas, porque hoje, na hora de se vestir, a gente fala, filha, vamos sair, vamos se vestir, tá, não sei o quê. Ela mesma abre o guarda-roupa, ela pega a roupa dela. Tem vezes que o look é uma catástrofe, mas ela pega lá a roupa e ela se veste e tudo. A cama dela também. Então, hoje eu ouço crianças, né? Eu ouço pais falando que quando a criança às vezes acorda um pouco mais cedo, elas tendem a sair da cama e ir para a cama dos pais. A Eva fez isso uma época atrás. Mas hoje a tendência dela é acordar e chamar a gente, porque ela sabe que tem a babá eletrônica. Então ela chama mãe, mãe, aí eu venho. Mas é muito difícil ela ir lá pro nosso quarto, por exemplo. Então, isso é questão de autonomia também. Se ela não quiser mais estar dormindo, ela pode levantar, abrir a porta, enfim. Então, tem toda uma questão, né? Os brinquedos delas ficam à vista, a mesinha dela é do tamanho dela, com as coisas sempre muito acessíveis. É, os móveis também são sempre presos na parede, pela questão de segurança. Enfim, tem todo um paranauê, assim, né, O nesse rodízio sentido. também, mas isso a gente Rodízio de pode entrar depois, brinquedo. porque já não é tão relacionado ao quarto, mas tem Sim, até o próprio rodízio de brinquedo. Essa estante aqui atrás de mim, por exemplo, também, que é a estante de livro delas, e isso. aqui os bichinhos da fazenda. Então, tipo, e tudo isso são coisas que ela pode acessar. Sim, Tirando coisas de nível de segurança em si, sim, sim, ela pode acessar qualquer coisa. sim. Inclusive, até isso já dá até um gancho bom para um outro tema muito importante também, que é essa questão de segurança. E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. O link do episódio completo está aqui na descrição. Valeu!